Olá pessoal, como é que é? Tudo bem? Bem-vindos aqui ao canal e hoje trago-vos esta Duots F26 para review. Aproveito também para agradecer ao Paulo do canal do Caracho o facto de me ter emprestado esta bicicleta para poder trazer para vocês, que vocês podem ver aqui, é super fixe. Antes de vos falar aqui das especificações, quero falar aqui deste acessório. Como vocês podem ver, uma linha de transporte, dá sempre jeito para ter uma bicicleta, e especialmente nesta aqui que já vem com o REC. Portanto, isto é mais acessório. Isto também é tudo do Paulo, mas está aqui. Isto dá-me jeito porquê? Porque eu chego aqui, saco das luvas, aqui nesta bolsinha, onde eu já tenho aqui material para gravar, tenho aqui as câmaras, tenho aqui o drone dentro. Portanto, arrumo aqui as luvas, tiro os óculos, neste caso é o capacete e depois os óculos, arrumo o capacete, tiro os óculos, meto aqui tudo guardadinho. Deste lado eu tenho um casaco, caso esteja frio, e deste lado aqui eu tenho então o carregador da bicicleta, onde estamos a falar de um carregador de 54.6 volts, 3 amperes-hora. Portanto, contamos aqui à volta de 7 a 8 horas para carregar dos 0 aos 100. E agora que tenho tudo arrumado, vamos então ver aqui as especificações. Para já contamos com dois motores de 750 watts, um em cada uma das rodas, um total de 1500 watts de pico, e temos a particularidade de podermos pedalar ou conduzir só com o motor de trás ligado ou então com os dois ao mesmo tempo. De torque temos 65 Nm em cada um dos motores, portanto o conjunto dos dois contamos aqui num total de 130 Nm. Aqui na frente temos suspensão hidráulica com ajuste de pré-carga e também a possibilidade de atrancar. Atrás, de origem, não tem suspensão, mas o Paulo já colocou aqui um espigão com amortecedor que ajuda, especialmente quando estamos fora de estrada. Contudo, este banco é super confortável. Para travar, contamos com travões hidráulicos, discos de 160 mm, tanto à frente como atrás. Os pneus são estes pneus enormes, 26x4, de uma marca chinesa chamada Shaoyang. Na transmissão temos um desviador Shimano Tourneo TZ e uma cassete de 7 velocidades. O seletor das marchas também ele é da Shimano e convém mencionar que ela vem limitada de fábrica a 25 km/h. Está aqui o autocolante bem explícito. Contudo, também é possível deslimitá-la e a velocidade máxima ronda os 55 km/h. Para nos facilitar chegar a essas velocidades, nós contamos então aqui com 5 níveis de assistência ao pedal, que são ativados através deste botão. Temos a bateria de 48 volts, 20 amperes, que podemos carregar aqui. Apesar dela estar aqui no quadro, nós podemos usar aqui a chavinha, rodar aqui a patilha de segurança e retirar a bateria, carregar em casa. Se quisermos, podemos consultar o nível da bateria aqui neste botão, e em caso sabemos que vamos ficar muito tempo sem andar de bicicleta, nós temos aqui um botão para ligar e desligar a bateria. A montagem é exatamente ao contrário, só fazer aqui, ver se está tudo trancado, retirar a chave, guardar. Em termos de autonomia, a marca anuncia entre 100 a 120 km. Obviamente vai ter várias variáveis, como tipo de estrada, o vento, o peso do condutor, ou da pessoa que está em cima, todos os extras que a gente levar, mas realisticamente, naquilo que eu tenho feito, podem contar com 50 km, pelo menos no modo 5, que é a assistência máxima possível. O peso desta F26, estamos aqui a falar à volta de 40 kg. Não é aquilo que propriamente se pode dizer leve. Contudo, ela consegue cargas até 150 kg. A nível de iluminação, nós contamos então com este farol da frente. Como vocês podem ver, tem uma iluminação razoável. E aqui temos luzes de presença e indicação quando nós estamos a travar. Está excelente! E depois do teste de iluminação, vou-vos então mostrar aqui
todos os botões que nós temos aqui neste guiador. Temos aqui botão para ligar e desligar luzes, para ligar um ou dois motores, uma buzina. Aqui o botão para ligar já está ligado, vocês podem ver ali. E depois aqui o botão para subir e descer a assistência ao pedal. Como podem ver aqui, temos o 0, 1, 2, 3, 4, 5, eu já falei há bocado. Aqui assim, indicação do Bluetooth. Aqui o nível da bateria em barras. Temos aqui a velocidade a que nós vamos. E temos aqui quantos quilómetros é que ela tem? Portanto, ela tem 2100 km. E eu posso ver aqui o tempo de uma viagem, do trip. Tenho aqui a voltagem da bateria. Vocês devem-se mais fiar sobre este valor do que aqueles valores ali de cima. E se eu fizer aqui, tenho aqui há quanto tempo é que a bicicleta está ligada e voltei ao odómetro. Basicamente é isso. Isto são extras, isto é do drone, isto é para a câmara. Esta é a bolsinha onde eu levo o telemóvel. O que é que esta bolsinha tem de particularidade? Temos aqui uma porta ou um cabo USB que liga aqui. Portanto, isto já vem com a bicicleta, ou seja, vocês podem carregar o vosso telemóvel em andamento. Ao lado temos então aqui o seletor das mudanças, da Shimano, como eu já mencionei, e aqui assim temos então um acelerador. Agora, nós vamos preparar para dar uma voltinha, mas antes eu quero-vos mostrar aqui algo que é o Walk Mode. Walk Mode é, por exemplo, como estou agora aqui, quero empurrar a bicicleta, mas não quero estar a fazer o meu esforço todo. Vocês com ela ligada, ficam aqui a carregar no botão menos, e ela entra aqui no modo que vocês podem ver rapidamente ou facilmente vão empurrar a bicicleta a uma velocidade muito baixa, à volta dos 3 km/h. Pronto, e agora já chegamos aqui ao meu destino, vamos então dar uma voltinha. Ora, vamos lá então. Primeira coisa, isto é uma bicicleta bastante alta. Pessoal, abaixo do 1,70 m, de todo aconselho esta bicicleta. Vamos começar aqui com o nível 0. Então, temos que pedalar para arrancar. Então, deixar aqui o carrinho passar. E cá vamos nós. Uma bicicleta de 40 kg, não esquecer. E não é fácil, ok? Numa reta a gente ainda consegue. Agora, se for uma subida ou coisa assim, vai ser complicado. Portanto, algo que eu vos vou já assim de caras a aconselhar é terem cuidado com os níveis da bateria, se estão ou não perto de casa, que é para depois não terem esta dificuldade que eu estou a ter agora aqui, que é pedalar sem assistência. Não tenho qualquer assistência neste momento, mas também vou já resolver isso. Vamos passar, por exemplo, aqui para o nível 1, onde a velocidade máxima de assistência são 12 km/h. Ora, isto aqui é bastante lento. Passamos então para o nível 2. Ok. Estamos 15 km/h, velocidade máxima. Nível 3. Vamos agora. 18. 17.7 na 18, pronto. Nível 4. 20.7, portanto 21 km/h. E depois para o nível 5, que é o máximo, 24.4, 24. Aos 25 km/h. Portanto, estes são as velocidades que vocês conseguem atingir em cada um destes níveis. Depois vocês conseguem conjugar aqui os níveis com as 7 mudanças que nós temos da Shimano, de maneira a tornar a vossa viagem o mais relaxada possível. E atenção, que isto é uma subida que eu estou a fazer neste momento, e como vocês podem ver, sem qualquer esforço, estou a falar com vocês normalmente. Vocês terem uma ideia, 0. Isto agora é sem qualquer ajuda, ok? Vejam a diferença de fazer com as ajudas ou sem qualquer ajuda. Não dá. É muito, muito diferente. Isto é a mesma subida, ok? Neste momento, sem ajudas. Vamos a ligar as ajudas, vá. Por aqui. E agora, com ajudas. Que diferença descomunal. Fixe.
mas pôr já na 5. Pronto, eu aqui no meu canal ando sempre, normalmente ando sempre aqui na mudança 5, na centromédia, com a assistência no nível 5. Gasto mais bateria, sim, gasto, mas também me canso menos. E, como eu já disse, 40 kg são 40 kg e a subir são complicados de se gerir. Contudo, o melhor local para esta duote realmente é fora de estrada. É onde ela se sente em casa, exatamente por causa destes pneus que nós temos aqui, de 26x4, esta travagem, a própria altura da bicicleta, como eu já falei, não é para pessoal baixinho. Podemos continuar por aqui. E depois estes 130 newtons ajudam bastante a gente estar aqui a curtir fora de estrada. No meu caso, até para ir para o trabalho, ok? É bastante útil porque eu consigo encurtar em cerca de 4 km o meu percurso do que se tivesse que ir pela estrada. Agora cá vamos nós, a suspensão a funcionar. Está tudo a valer! Este percurso é fixe. Eles andaram aqui a limpar esta zona toda. Retiraram as árvores todas e não sei o que mais. Portanto, já me permite andar aqui com o drone sem estar muito preocupado que tu batas em qualquer lado. Vamos nós. Um bocadinho mais rápido. Muito, muito agradável. Ora, por aqui assim. É a primeira vez que eu estou a vir por aqui. Ali já é mais técnico. Vamos embora. Faz mal, vá embora. Vamos embora. Vai ele a seguir o dono e nós a curtir aqui com a F26 fora de estrada. Vamos embora. A suspensão a fazer o trabalho dela. Vamos mais para cá. Vais bater na árvore? Não, não batas na árvore. Ali já é muito técnico. Vocês viram isto a descer? Agora vamos ver a subir. Agora sim é que os 130 newtons me vão dar uma ajuda preciosa para as subidas. Olha a facilidade com que é subir com esta bicicleta. Reparem só. Sem esforço nenhum. Muito, muito bom. Agarra, tem que aderir. Vamos nós. Muito fixe. Agora, o que é que nos agrada aqui nesta bicicleta? Nomeadamente, é o facto de não ter amortecedor traseiro. Tudo bem, o Paulo arranjou aqui uma solução, mas é uma solução extra. Teve de comprar à parte o espigão com amortecedor. Mas de origem não tem. Como eu disse, o banco é porreiro, gosto imenso. Gosto do facto de ter acelerador. Vocês reparem, neste momento eu estou a subir uma mão, estou só de acelerador, não estou a pedalar, ok? Estou a gastar a bateria, gasto imensa bateria fazendo estas brincadeiras, mas dá para fazer se eu quiser. Que fixe. A facilidade com que é isto. E agora, mais uma vez, para vocês terem uma ideia, vou desligar, coloquei a zeros, coloquei a zeros e não consigo. Deixa ver. Prontos. Isto é a diferença se eu ficasse sem bateria aqui no off-road com esta bicicleta. Esta subidinha que está aqui, eu quase não a consigo fazer. Não dá, não dá. Vamos voltar a colocar assistência e agora sim posso seguir a viagem por aqui assim. Muito, muito agradável. Uma bicicleta com excelente qualidade, bons acabamentos. E links, eu não tenho cupons de desconto, não foi a marca que me enviou, mas vocês podem ver as características delas. Se estiverem interessados, passem lá e comprem com o link do Paulo. E o que é que eu vou fazer agora, meus amigos? Eu vou então começar a dar classificações aqui às bicicletas que passam pelo canal. Eu aprendi isto com o Paulo, canal do Caracho,
E isto só vou fazer porque eu, como já tive várias bicicletas, várias trotinetes, já tenho termos de comparação. Portanto, vou dar aqui a minha opinião. Por exemplo, em termos de suspensão, esta, na minha opinião, é um 4. A de fábrica tem suspensão à frente, mas não tem suspensão atrás. Neste momento ela está 4,5 porque o Paulo colocou aqui este espigão com amortecedor. Mas isto foi um extra. A iluminação também vou dar 4. Gosto da iluminação aqui da frente e gosto também do facto de nós termos sinalização aqui na parte de trás, que é para quem está, para os outros carros poderem ver exatamente se estamos a travar ou não. Portanto, aí 4. Acabamentos. Aos dias de hoje, em 2026, já vi bicicletas em que não se nota tanto estas soldaduras, ok? Mas os acabamentos, a próprio design da bicicleta está muito fixe. Se não fossem estas soldaduras à mostra, eram 5, mas assim 4,5. Aqui, a nível do guiador, eu gosto imenso dos botões. São botões simples, diretos, que nós conseguimos saber exatamente o que é que cada um deles faz, fáceis de acesso, não tem nada que saber. O display com uma boa visibilidade, mesmo num dia de sol como hoje, funciona sem qualquer problema. Eu consigo saber a velocidade a que vou, a assistência que eu vou e, nomeadamente, gosto do facto de nós termos a possibilidade de colocar o acelerador nesta bicicleta. Portanto, dou-lhe um 5. Relativamente à cabelagem, nós temos aqui, apesar de estarem todos organizados, temos demasiados cabos à mostra, não é algo que eu gosto muito. Neste aspecto dou-lhe um 3,5. No geral, penso que uma pontuação de 4 não fica nada mal nesta Duots F26 e, honestamente, seria uma bicicleta que eu gostaria de ter na minha garagem. E é assim, pessoal, está feita aqui a apresentação da Duots F26. Se vocês gostaram deste conteúdo, o que é que vocês têm que fazer? É exatamente isto! Inscreve no canal, deixa like, vai, inscreve no canal, vai.